Boa noite, senhoras e senhores. Estamos dando início a mais uma audiência pública. De acordo com o edital número 18 de 2025, com a prerrogativa do artigo 22, parágrafo 1º, inciso 1º da Lei Orgânica do Município, combinado com a Lei Municipal 5.192 de 2018, é garantida a gestão democrática garantindo a gestão democrática desta cidade, vamos dar início a essa audiência pública da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, referente à consulta pública do projeto de lei de iniciativa do vereador professor Matheus Turini, que institui o calendário oficial do município de Jaú, que institui no calendário o mês do cuidar de quem cuida, dedicado à conscientização, valorização e promoção do bem-estar dos familiares e cuidadores de pessoas com deficiência. Eu registro aqui a presença da mãe Débora, que é uma grande ativista da causa. Queria convidar o secretário e o nosso vereador suplente para vir até nós, sentar aqui, vamos ficar mais próximos. Registro a presença do secretário de administração lá do distrito, né? Que vocês, por favor, se acheguem, fiquem à vontade. Queria agradecer a presença dos servidores. E então vamos dar início à nossa audiência, deixando claro que as audiências públicas, né, são o melhor instrumento, a audiência pública, a realização das audiências. Essas oportunidades são as melhores oportunidades para que a gente possa falar sobre os processos e os projetos que envolvem, que diz respeito à cidade. Nós tivemos numa audiência sobre a questão do distrito e com ideias muito interessantes e muito importantes da inclusão dos moradores do distrito, do Pouso Alegre, da Vila Ribeiro, nos conselhos municipais. O que não foi feito até agora, professor, porque nós precisamos primeiro terminar o projeto da OAB, e aí em seguida, ele já está pronto, esse projeto, e aí em seguida ingressar com a inclusão de uma pessoa do distrito ou da Vila Ribeiro, ou do Pouso Alegre, dos bairros, né, do nosso entorno, para que a gente possa trazer a voz também do distrito. Então, estou dando um feedback, uma satisfação daquilo que nós conversamos na outra audiência pública. Nós deveríamos ter sempre audiências públicas e deveríamos ter sempre a casa lotada, como tivemos, né, numa outra audiência que fizemos. Esse é um assunto muito importante, muito valioso, e essa iniciativa do professor Dr. Matheus Turini é de espetacular importância, porque não é possível, né, Débora, cuidar se nós não tivermos um olhar de cuidado para a gente, né? Cuidar de quem cuida. Antes de dar início às manifestações, eu passo a palavra ao autor do projeto, pedindo para que ele faça a gentileza de ler o projeto, e em seguida nós continuamos com a audiência. Por favor, professor. Boa noite a todos presentes, a quem nos acompanha. O projeto do Legislativo, ele tem como ementa a instituição no calendário oficial do município de Jaú, o mês do cuidar de quem cuida, dedicado à conscientização, valorização e promoção do bem-estar dos familiares e cuidadores das pessoas com deficiência. Então, o projeto de lei, ele inclui no artigo 8º, como inciso 9º, do projeto, na Lei 5.428, de 18 de janeiro de 23, a seguinte redação: fica instituído o mês do cuidar de quem cuida, com o objetivo de conscientizar, valorizar e promover o bem-estar físico, emocional e psicológico dos familiares e cuidadores das pessoas com deficiência, sejam elas física, sensoriais, mentais ou intelectuais. Artigo 2º. O mês do cuidar de quem cuida, a ser realizado anualmente durante o mês de março, tem como objetivo conscientizar, valorizar e promover o bem-estar físico, emocional e psicológico dos familiares e cuidadores de pessoas com deficiência, sejam elas físicas, sensoriais, mentais ou intelectuais. Artigo 3º. O mês do cuidar de quem cuida buscará reconhecer e fortalecer o papel fundamental das famílias e cuidadores na vida das pessoas com deficiência, promovendo ações de acolhimento, escuta, orientação, suporte psicológico e visibilidade social. Artigo 4º.
Durante o mês de março, o Poder Executivo, por meio das secretarias competentes, poderá promover, apoiar e divulgar ações voltadas para os seguintes objetivos. Parágrafo 1º. Realizar rodas de conversa, encontros e oficinas terapêuticas com familiares e cuidadores, abordando saúde mental, exaustão emocional e autocuidado. Parágrafo 2º. Promover palestras, seminários e campanhas de mídia sobre os direitos dos cuidadores e a importância de políticas públicas voltadas à inclusão e ao suporte familiar. Parágrafo 3º. Estimular parcerias com universidades, profissionais da saúde, psicologia, assistência social e educação para oferecer atendimentos e orientação gratuitos. Parágrafo 4º. Incentivar o envolvimento de escolas, instituições, associações e sociedade civil organizada na valorização da rede de cuidado. Parágrafo 5º. Criar canais de escuta e acolhimento contínuos, fortalecendo a rede de apoio a essas famílias. Como artigo 5º, vem a seguinte redação: as ações realizadas durante o mês do Cuidar de Quem Cuida poderão ser articuladas com as políticas públicas já existentes no município nas áreas da educação inclusiva, saúde, assistência social, direitos humanos e pessoas com deficiência. E aí o artigo 6º, esta lei entra em vigor na data da sua publicação. Antes de prosseguirmos, é preciso registrar que a consulta pública referente ao projeto de lei ficou disponível no site da Câmara Municipal entre os dias 29 de maio e 27 de junho. E 100% das pessoas que participaram votaram favoravelmente ao projeto. Então, é muito importante essa fase, né? O ideal seria, né, como sempre, mas a gente vai devagarinho, né, vereador Rodrigo, devagarinho a gente vai caminhando, que as pessoas se envolvessem em todas as demandas, né, e pudessem opinar, né? Não necessariamente, não pode vir até aqui, mas que as pessoas observassem as consultas públicas, né, para ver o que é que está sendo proposto e expressar, né, a sua intenção, a manifestação da sua vontade, a sua opinião sobre os projetos. Sobre o projeto especificamente, feita a leitura, eu vou devolver a palavra ao professor vereador Dr. Matheus Turini, para que ele possa dizer a justificativa e as motivações do projeto, e depois a gente abre a palavra inicialmente para a senhora Débora, né, que se inscreveu, e depois a gente vai franquear para o Adriano, para o Rodrigo. Tá bom, professor? Obrigado, doutora Dani Rodrigueiro. Farei uso da palavra aqui mesmo, porque quando esse projeto aparece, eu preciso destacar que está diretamente ligado com o trabalho de escuta que o nosso gabinete, a bancada do PDT faz, junto com a pauta da pessoa com deficiência. E dentro dessas pautas, a senhora Débora Cabreira, que já usou a tribuna cidadã nessa casa por várias vezes, sempre traz um olhar que, na maioria das vezes, as políticas públicas não alcançam. Que é pensar quem é que vai cuidar da pessoa que cuida da pessoa com deficiência. Então, nós se a gente for voltar, né, para a Constituição de 88 e vindo nas políticas públicas dos anos 90 até os anos 2000, nós vamos perceber que há uma ascendência de olhar para a pessoa com deficiência. Então, nós vamos ter aí movimentos dentro dos direitos humanos e adequando a legislação para que a pessoa com deficiência seja vista. Então, a visibilidade social dessa pessoa passa a ser ampliada com a ampliação da legislação federal, estadual e municipal e os direitos alcançados por essas pessoas, seja no âmbito da educação, da assistência social, da saúde, dos direitos humanos como um todo. E o que nós vamos percebendo é que, ao esticar esses direitos para essas pessoas, nós mobilizamos uma rede de apoio para a pessoa com deficiência, que inclui desde o familiar até profissionais, que cada vez mais estão se especializando sobre esse serviço. O que ficou agora pendente é pensar nessa segunda camada de pessoas que se mobilizam para poder cuidar dessas pessoas. Quem é que vai cuidar? Vereador Rodrigo, secretário Adriano, quem é que vai cuidar de quem cuida? Quem cuida, dedica a vida, dedica a ação profissional e começa dentro do próprio seio de casa.
A educação escolar, ela atende até 18 anos de idade. E a gente costuma brincar que, ou pelo menos falar, que ninguém aos 18 anos de idade, quando sai da terceira série de ensino médio, o autismo não some, a deficiência não some. As pessoas continuam no mercado de trabalho, na sociedade, indo ao supermercado, e essas pessoas precisam continuar vivendo. E vivem até 50, 60, 70 anos de idade. Seus pais, seus irmãos, seus familiares, posteriormente, compõem uma rede de apoio, junto com a assistência social e com o poder público. Só que o desgaste é muito grande. O desgaste de quem cuida dessas pessoas acaba sendo enorme. E o que a gente tem percebido é que, no caso do município de Jaú, nós ainda estamos lutando e brigando para que essa rede de cuidado da pessoa com deficiência seja aprimorada, seja melhorada, seja estimulada. Mas essa demanda pode acontecer olhando também para a pessoa que cuida dela. Se a gente conseguir aprimorar esse serviço, também olhando para quem cuida da pessoa com deficiência, eu acho que a gente consegue sair na frente para evitar o desgaste que essas pessoas vão ter. Essas pessoas não podem, os familiares, elas não podem ser depois meras estatísticas de atendimento lá no SUS. Elas precisam estar articuladas numa rede de cuidado que inclui também a pessoa com deficiência. Por isso, desse projeto. Nós, no Legislativo, nós temos pouca atuação no que diz respeito ao orçamento, no que diz respeito à deliberação de políticas públicas, mas colocar no mês de março esse cuidado, esse mês de atuação, a gente consegue dar visibilidade. Acho que a palavra é essa. Visibilidade para uma causa que a Débora levanta há bastante tempo e faz isso muito bem, e que pode começar em março e culminar ali em abril, 2 de abril, que é justamente o Dia Internacional para a gente dar visibilidade às pessoas com autismo. Então, a ideia é essa, a gente fazer esse trabalho durante o mês de março e culminar com essa ação de celebração lá no mês de abril. Lembrar que, quando eu cheguei aqui nessa casa, nós tínhamos 171 leis, se eu não me engano, que falavam de eventos no calendário, vereadora Daniela. Então, se alguém quisesse saber o que é que vai ter no mês X ou no mês Y, tinha que consultar 170 leis. Montamos uma comissão e compilamos essas 170 leis numa lei só. Então, hoje nós temos um calendário onde a gente consegue visualmente enxergar mês de janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, e aí a gente consegue agora identificar esses elementos. Por isso que incluir no calendário oficial essa atividade é dar visibilidade para a pessoa que cuida e estimular o poder público com essas políticas. Então, obrigado, Débora, pela inspiração, obrigado pela bancada do PDT, justamente por nos ajudar a articular isso, e a consulta pública, que teve êxito de 100% daqueles que puderam participar. É isso, vereadora. Eu agradeço no que diz respeito à bancada do PDT, mas como nós estamos fazendo uma audiência pública e que fique em registro, então isso também deve ficar registrado publicamente. E é muito importante, né, que as coisas fiquem bem claras. Quando o Matheus apresentou esse projeto, claro que o meu coração ficou cheio de alegria, mas esse projeto é pensamento e fruto de uma escuta exclusiva dele. E que eu tenho certeza que é uma escuta que vem de já anos, porque são muitas as mães que me relataram, depois, inclusive, deste projeto, o acolhimento que o teu gabinete faz. E eu acho que a Débora está aqui, né, para testemunhar, vocês já se conhecem há bastante tempo, e é muito legal isso, porque nós precisamos desse olhar, e às vezes nós falhamos, Débora, às vezes nós falhamos. Ninguém é perfeito e às vezes nós falhamos. E quando a gente vê que alguém se lembra, a gente olha para a nossa falha, mas ao mesmo tempo fica feliz, porque a lembrança vem num tempo adequado. E é muito legal isso, né? É muito importante. Então eu preciso registrar, porque é muito bom ver uma iniciativa, e nós sabemos, os dados são terríveis, professor, das mães que acabam se tornando mães solo quando estão diante
de uma família atípica, né? De uma maternidade atípica. E isso é muito... Débora, fala no microfone e puxa. Vai lá, Rodrigo, ajuda aí. Aí. Vamos lá, pode falar. Boa noite a todos e a todas. Primeiramente, gratidão pela rica oportunidade de estar aqui. Senhor Matheus, né, vereador, Daniela Rodrigueiro, entre todos que aqui estão. Eu gostaria de destacar a minha imensa gratidão, né, porque para nós, familiares atípicas, mães, pais, cuidadores, é de suma importância, né, esse projeto, porque, como o Senhor disse, nos dá visibilidade, nos dá voz, nos faz ser visto como somos, seres humanos, mães, né, mulheres batalhadoras, que vivenciamos uma batalha diferente. É diferente das demais. A nossa rotina ela é mais intensa mesmo. Mas só de sabermos que estamos sendo vistas, sabe? Estamos sendo enxergadas como somos, pessoas, isso para nós é gratificante, né? Porque assim, nós precisamos disso, precisamos de rede de apoio, precisamos de respaldo, precisamos ser escutadas, ser vista, nossos filhos, né, como eles são, como eles veio ao mundo, né? Porque assim, eles são maravilhosos e únicos da maneira única que eles são. Então, às vezes, o estresse de uma mãe de autista, de pessoas com deficiência, comparado ao estresse a um soldado em guerra, é um estresse extraordinário, é muito difícil, não é fácil. Isso mexe com o nosso emocional, com o nosso psicológico, até mesmo com o físico, né? Às vezes olhamos para nós e pensamos, será que vamos dar conta? Mas a gente dá conta pelo amor, que é o amor que nos move, é o amor que nos mantém de pé. Mas só de sabermos que nós estamos sendo representada, vista, isso para nós é uma honra, é uma dádiva. É como a senhora disse, né, Daniela? Não somos perfeitos, nenhum ser humano é. Mas tudo que nós fazemos aqui na Terra vai deixar um legado. Então, a partir do momento que nós fazemos com honra, com integridade, com amor, com lealdade, isso é magnífico, sabe? É uma história que vai ficar deixada assim para gerações, quem está chegando vai agradecer. Então, em nome de todas as famílias, em nome dos meus filhos, das outras crianças, adultos, adolescentes, eu agradeço a vocês, senhor vereador Matheus, muito obrigada pela oportunidade de escutar o meu desabafo, né? E através do meu breve desabafo, sincero e verdadeiro, que assim, eu sou simples, eu falo da minha maneira, mas é com coração. Eu não ensaio para falar, eu sou espontânea, entende? E ele me ouviu, e isso é magnífico. E isso daí é algo assim que não, dinheiro no mundo pode comprar, nada paga, né? Que é da gente ter visibilidade. Alguém olhar e falar, olha, você não está sozinha. Então, esse projeto, ele é algo assim que vai ficar na história de Jaú. Né? Vai ficar na história de Jaú. Eu falo com toda autoridade, com verdade, com honra para todos que estão me ouvindo nesse exato momento. Vai ficar na história de Jaú. Então, eu agradeço de coração mesmo a todos os envolvidos que se engajaram, sabe, deram voz a nós e estão aí, lutando com honra, com integridade, lealdade e verdade acima de tudo, e com amor, porque para entrar nesta causa, todas as causas importam, é isso que eu gostaria de ressaltar, todas, porque nós já sofremos tanto com preconceito, com a desigualdade, com às vezes mesmo até a discriminação, que as pessoas, infelizmente, ainda estão aprendendo sobre. Eu compreendo, né? Mas a informação ela é libertadora. Mas só do fato de vocês nos ouvir, nos dar voz, isso é algo assim magnífico. Então, eu que agradeço. É eu que agradeço e parabéns. Deus as abençoe, viu? Obrigada. Eu acho que aqui a gente está numa soma de bons propósitos, né? Eu acho que essa é a ideia. Uma fala tua
na Tribuna Cidadã sobre... As pessoas falam que é moda, né? E que é legal. E eu achei aquela tua fala muito pontual, né? Moda para quem, né? Quem acha isso? E você ensinou muito para todo mundo que te ouviu aquele dia. Foi muito, muito forte a tua manifestação. E agora, mais uma fala tua que vai ficar para mim. Você disse que é como estar em guerra, né? A mãe é como um soldado em guerra, é essa pressão. É porque vocês estão 24 horas por dia atentas, né? E é uma sensação que isso não vai passar, não tem essa, né? Então, realmente, é infinito. Para quem nos ouve, um dia eu escutei num programa sobre... Eu estava aprendendo algumas questões, estudando mesmo sobre a questão do autismo, quando nós fizemos a Frente Parlamentar das Pessoas com Deficiência. E eu queria entender algumas questões, e eu estava assistindo uma aula, e uma mulher interviu e falou, olha, vocês falam que vocês têm medo, né? A mãe tem medo de faltar para o filho. E aí ela disse assim, todas as mães têm esse medo. E aí, né, eu me lembrei agora dessa questão. No fim, ela foi vaiada e acabou a conversa e não prosseguiu. Todas as mães têm medo mesmo. A questão é que quando você tem uma criança atípica, neurodivergente, esse medo não passa. E quando você não tem uma pessoa neurodivergente, você sabe que se ele se formar, se ele ficar mais velho, se ele vai andar com as próprias pernas. A gente brinca, Débora, na minha casa, nós perdemos meu pai muito cedo. E a minha mãe dizia que ela precisava ver as 3 filhas formadas. E daí ela poderia descansar. Ela até dizia para Deus sempre, né, me dê condições de criar as 3. Nós éramos muito pequenas. E aí a gente brinca com ela, porque aí vieram 3 netos. Não na sequência, com uma bela de uma distância. E a última neta tem 9 anos. E ela quer criar essa também. Então ela está negociando com Deus essa ideia e ela vai ficando, vai pedindo para ficar. A gente brinca com ela, mas é uma coisa muito louca. Porque esse anseio da minha mãe tinha um ponto de chegada. E da mãe atípica não tem. Isso a gente escuta muito, nós escutamos numa reunião que nós fizemos muito forte na OAB sobre isso, o pânico da mãe atípica de faltar para o seu filho. Então, eu acho que esse é um ponto que a nossa frente parlamentar, que cuida das crianças, a frente parlamentar das mães atípicas, o mês de cuidado para as mães atípicas, é preciso isso, né? Estender as casas de inclusão, Sim. As casas de acolhimento, para que a gente possa ter tranquilidade. A gente não sabe qual é a ordem das coisas, quem sabe é Deus, né? Verdade. A gente não sabe como é que elas vão acontecer, então a gente precisa trabalhar com essa paz. Sim. Trabalhar com essa paz. Se não há uma rede de apoio em casa, e às vezes não há, nós precisamos criar ela no ambiente social. Poderia. Claro. Assim, o maior medo da mãe, de quem cuida, é o medo da morte. E se eu morrer, quem vai cuidar? Quem vai proteger? Quem vai lutar como eu luto? Quem vai ser a guardiã? Quem vai ser a águia para proteger o tempo todo e toda hora? Então, eu digo por mim, assim, eu tenho 3 filhos, né? Um deles é autista não verbal. O Nicolas, 15 anos, um garoto forte, lindo, maravilhoso. Só que ele é indefeso. É grande no tamanho, mas puro, muito puro. É inocente, não tem maldade, depende de mim para tudo mesmo. Auxiliar, até para colocar o tênis ele precisa do meu apoio, que ele não sabe amarrar um cardaço, ele não sabe colocar uma calça sozinha com o zíper, sabe, subir o zíper, abotoar. E então, assim, eu tenho medo, eu olho para ele, eu falo, eu não posso ir embora, eu tenho que ficar, eu quero ser eterna.
Não me leve, Deus, porque se um dia o Senhor me levar, que leve eu e os meus 3 filhos juntos, para não ficar nesse mundo cheio de preconceito, desigualdade, sem respaldo, sem preparo, sem acolhimento, cheio de julgamentos e muita maldade. Porque o autista, ele é puro, o autista não engana, não mente. Tudo com o autista é muito intenso, real e verdadeiro. E o autista nos ensina sobre a lealdade, o respeito, o respeitar o outro da maneira única que ele é. Independente da classe social, independente da cor de pele, independente de onde vive, o autista ensina a gente o tempo todo e toda hora. Daí eu falo, e se eu morrer do dia para a noite? O que será dos meus filhos? Então, o que eu peço para Deus é, se um dia Ele tiver a intenção de me levar, que nós vamos nós 4 juntos, que eu não posso deixar eles aqui, entende? Então, o medo da mãe é a morte. Por isso que eu luto para que eles sejam independentes, sabe? Alcancem seus sonhos e objetivos, porque eles têm sonhos também, sim. Sabe, independente do nível do autismo, um diagnóstico, mas eles também são seres humanos. Então eu rezo muito para Deus, com uma fé inabalável, muito forte, de mãe, que Deus dê a eles muita sabedoria, entendimento e, acima de tudo, sorte. Muita sorte, que eles sejam pessoas brilhantes, magníficas e que eles tenham um futuro promissor, para que eu descanse em paz. Então, eu não quero partir de hoje para amanhã, sabe? Eu não quero. Eu quero viver muitos e muitos anos para ver os meus filhos independentes. Falar, um dia valeu tudo que eu fiz, toda a exaustão, toda a tristeza, toda a sobrecarga, será que eu vou aguentar, sabe? Tudo que a gente passa, que às vezes as pessoas que estão de fora falam como que ela é dramática. Eu convido as mesmas pessoas que falam da minha dramaturgia, passe em casa. As portas estão abertas, fica uma horinha comigo para ver como que é o dia a dia. Não reclamo dos meus filhos porque eles são os amores da minha vida, é um amor incondicional. Eles são os meus combustíveis, a minha fonte de vida. Mas eu reclamo do que o autismo causa neles, sabe? Então, é isso, sabe, gente? O maior medo de uma mãe, de um pai, de quem cuida, de quem está na linha de frente, reivindicando, lutando e, acima de tudo, cuidando, educando, é a morte. Você está transformando, Débora. Você está transformando. E eu agradeço vocês mesmo pela oportunidade de fala, por me dar essa oportunidade, que é uma maneira de eu desabafar, dialogar e colocar para fora o que o meu coração está cheio, sabe? É que você acha que você está falando por você. Mas quando você fala, e o eu professor falo Mateus, por todas as mães, por todas, porque não é a Débora, não é só a Débora que sofre. É todas as mães, elas sentem esse medo da morte. Exatamente. O pai também, tem pai que fica, tem pai que abandona, o que eu acho um tamanho de um pecado, que a natureza de Deus, ela tarda, mas não falha. Ela há de cobrar, porque deixar um ser inocente na responsabilidade de uma mãe, isso é um assassinato, isso é um crime. Entende? Então há muitas mães aí na vulnerabilidade, além da vulnerabilidade social, por não ter, né, condições financeiras para criar, porque a criança, ela precisa das coisas, não é só de arroz e feijão, as crianças precisam de alimento, entende? É isso. Obrigada. Vou passar a palavra, então, vamos, Adriano. Conta pra gente lá no distrito como é que tá. Primeiramente, boa noite a todos. É um prazer imenso estar aqui falando com vocês. A Débora, eu acompanho ela no Facebook já faz um tempo também, vejo a luta dela. Quero parabenizar vocês, vereadores, por estar dando essa voz para a Débora aqui também. É uma pessoa guerreira, igual falou, enquanto ela está falando aqui, não está falando por ela, mas sim por todas as mães, né? Por todas as mães, por todos os pais que têm esses filhos, né, e que precisam, né, de muita ajuda, de muita paz e de muita luz. Lá no distrito, hoje eu posso falar como secretário, a gente também tem muitos percalços lá, né, que a gente atende também, muitos deficientes lá que pedem acessibilidade para a gente lá
a gente tenta fazer dentro da melhor forma possível ali, que a secretaria tem as condições ali, né? Nem sempre a gente consegue atender por algumas demandas, né? Às vezes precisa do engenheiro ir lá, ver se dá para fazer acessibilidade ou não. Mas, e quando se fala de criança, cara, assim, eu trabalho com criança faz 15 anos, né? Que a gente faz uma festa para as crianças lá do distrito. Isso daí é um propósito meu que eu peguei para mim, que eu vou levar até quando eu não tiver mais nessa vida aqui, eu não tiver mais forças mesmo para fazer também esse trabalho social que eu faço lá com as crianças todos os anos. E quero falar para você, Débora, parabéns, tá? Que Deus te abençoe, que Deus te dê força e que você consiga atingir seu objetivo, tá? Com seus filhos aí, que você consiga realmente ver a formação desses meninos aí e que você um dia fale, eu venci. E eu vou estar torcendo por você. Amém. Obrigada, Adriano. Os nossos gabinetes, o gabinete da vereadora Rafa, além dos 2 vereadores do distrito, mas nós estamos aí à disposição de vocês, porque você é um interlocutor, né, das mães atípicas, de todas as crianças, e não só crianças de necessidades diferenciadas ali, do que você precisar. Nem tudo a gente vai conseguir, evidentemente, mas existe um time aqui Sim. que está muito preocupado com isso tudo, né? Que nós estamos aí nos movimentando e criando frentes para tentar trazer esse diálogo. Então, nos chame, porque acho que quando a gente engrossa, né, a voz, Sim. a gente acaba tendo mais força. Na realidade, graças a Deus, depois que eu assumi a secretaria lá de administrações regionais do distrito, a gente tenta entrar em contato com todas as secretarias assim que a gente precisa de alguma ajuda, e nas minhas postagens eu nunca coloco eu, Adriano da Luz, vocês podem ver que eu sempre coloco Secretaria de Administrações Regionais e todas as secretarias que estão nos ajudando, entendeu? Que isso tem que ser assim, né? Eu acredito que tem que ser assim. E o distrito hoje é um povo muito carente. O distrito, ele não quer luxo, ele só quer atenção. Ele só quer, tipo assim, que dê o básico para eles ali, entendeu? E isso a gente está tentando dar para o distrito da melhor forma possível. Entendeu? Já faz um mês e 10 dias que eu estou na frente da administração lá, muita gente chega e me fala, nossa, Adriano, mudou, cara. Tipo assim, que não fizeram em 4 anos, está fazendo em um mês. Cara, isso daí é força de vontade, né? Às vezes eu chego nem dormir de noite pensando no que eu vou fazer no outro dia para estar atendendo as demandas do distrito ali. Só voltando no assunto aqui, e o distrito também, nessa parte, ele sofre muito com as pessoas com deficiência, né? Não só o autismo, mas com acessibilidade também. Tem muitos pontos ali que não tem, a gente está tentando criar de alguma forma ali, a gente pede ajuda, e eu tenho certeza que a gente vai conseguir nesse restante de mandato, a gente vai conseguir todas as acessibilidades possíveis ali para as pessoas. É muito importante que você esteja sendo ouvido pelas secretarias. Sim. Mas estamos à disposição, né, vereador? Sim, com certeza. Quando faltar ajuda lá, eu corro aqui nos vereadores aqui. Estamos à disposição. A gente sabe o caminho também aí, né? Mas graças a Deus está tudo correndo dentro do planejado. Que bom. Vereador, por favor, Rodrigo, fica à vontade. Bom, muito boa noite, vereadora doutora Daniela Rodrigueiro, vereador Matheus Turini, a todos os presentes, ao Adriano, secretário da Secretaria de Administrações Regionais, e, em especial, a Débora Cabreira, mãe do Nicolas, dos seus outros 2 filhos, que eu não lembro o nome nesse momento. Já tive a oportunidade de conhecê-la, né? Sou muito próximo da pastora Geni, ali do Jardim Maria Luísa 4, que desempenha um trabalho social no bairro. Então, em algumas oportunidades que estive presente, em uma delas pude conhecer a tua família, a tua luta, o teu trabalho, junto à causa do autismo, não só dentro da tua família, mas pelo todo, né? De fato uma guerreira. E estou aqui, na verdade, para buscar o conhecimento, o entendimento. É um assunto que, enquanto percorri, até mesmo antes das eleições, um assunto que me chama muito a atenção na questão da deficiência, principalmente na questão neurológica do autismo, né? Nós vemos a evolução do número de casos, conheço pessoas do meu entorno, da minha convivência, na área esportiva, em outras áreas, né, que
também travam batalhas, né? O autismo ele tem vários graus, né? Tô ainda tomando conhecimento, como mencionei, então o motivo de eu estar aqui hoje talvez não é para acrescentar muito, né? E sim mais para tomar conhecimento, para buscar um entendimento para quem sabe no futuro também poder colaborar com a causa, que como eu já disse é uma causa nobre. As questões neurológicas eu creio que tem que ter essa atenção especial, então estou aqui mais para aprender a respeito do assunto e poder colaborar no futuro. Eu agradeço a oportunidade e sempre que possível estaremos à disposição participando dessas discussões e entendimento. Obrigado. Acho que é isso mesmo. A gente fala do número de casos, né, que vem aumentando. Isso tem muito a ver com o diagnóstico. Porque hoje muita gente, e eu posso falar pela minha filha, a Marina é uma mulher neurodivergente. E nós fomos entender isso quando ela já estava terminando a faculdade. E ser neurodivergente não significa necessariamente que você não vai conseguir concluir um curso, que você não vai... né? A gente só olhava antigamente, Rodrigo, para as pessoas que tinham casos extremos de neurodivergência, inclusive o físico, o visual, o aspecto visual. Então a gente fala muito do síndrome de Down porque ele tem, né, um fenótipo, ele tem características que são muito, muito evidentes, né, da neurodivergência. Mas não é só isso, né? Isso é uma das possibilidades, né, de síndromes detectáveis, conhecidas. Tem um universo infinito, sem contar outras questões que não estão relacionadas a síndromes, né, especificamente falando. E é muito louco, porque só depois... Fui capacitista na fala. Então, vamos retomar aqui. É muito estranho, por exemplo, falar isso é muito louco, é uma fala errada, equivocadíssima, né? Tem falas muito piores. Mas essa também é uma fala que nós devemos rever, né? Porque a gente tem que se policiar. E quando erra, volta atrás e pede desculpa, porque ela tá no nosso entorno, né? E nós precisamos chamar atenção para isso. E só permita-me fazer essa intervenção, como que nós estamos fazendo esse tipo de discussão e estamos também dentro dela. Sim. Nesse processo contínuo de educação. Às vezes a gente chama a atenção de algum colega aqui, porque a nossa fala ela é machista, ela é racista, ela é capacitista. As palavras elas falam, elas colocam um jogo de poderes de exclusão histórica e que acabam incluindo no nosso vocabulário sem a gente acabar percebendo que isso reflete, na verdade, as desigualdades que estão postas. Sim. Então, assim, fenomenal que a gente tenha conseguido fazer essa análise prática na nossa fala. Isso é fenomenal. Entender, porque nós estamos inseridos. O problema não está em reconhecer que a gente tem vieses inconscientes dessas violências todas. O problema não está em reconhecer isso, o problema está em negar. Em negar. Quando a gente fala que nós não somos uma sociedade racista, nós não vamos, enquanto nós não reconhecermos o problema estrutural da violência, nós não vamos progredir. Então, voltando um pouquinho, não é que nós temos, hoje isso já está muito claro, não é que nós temos aí, nossa, está eclodindo a quantidade de casos de autismo. Não, eles só estão sendo diagnosticados, ganhando visibilidade, porque antigamente você internava as crianças, você excluía as crianças, ou você trancava em casa. Hoje você tem uma outra visão, e hoje nós já estamos começando a olhar para as mães, né? Porque realmente é todo um contexto, né? Nas famílias que a gente chama de atípicas. Esse vocabulário famílias atípicas também é novo. No meu vocabulário ele não tem 10 anos, né? É um vocabulário novo. Falar neurodivergência, né, também é uma expressão nova, né? A nossa psique é divergente, né? Isso não significa que nós somos normais ou anormais, não existe, né, esse rótulo. Existe a divergência, ponto. Né? Nós não somos assim, somos assado, ponto final. Então é muito importante tudo isso e cada vez mais nós precisamos falar, porque quando a gente fala, a gente dá visibilidade, a gente encoraja as pessoas a mostrarem as necessidades, porque é só quem vive na pele
as violências, que sabe exatamente para onde a gente tem que caminhar, né? Eu aproveito e deixo aqui, a gente tem a Frente Parlamentar de Direitos Humanos, eu e o Matheus estamos nela, tem outros vereadores, e a gente vai começar a construir, secretário, o Código Municipal Antirracista. A ideia é construir o projeto de um código que possa trazer realmente um enfrentamento a essa questão racial, né, a essa violência racial. E a ideia é construir isso a muitas mãos. Nós vamos fazer a primeira reunião na sexta-feira, e aí estão super convidados. Rodrigo, se quiser vir sexta-feira aqui no salão, às 4h30, nós vamos abrir. A ideia é ouvir, mas principalmente ouvir quem sofre as violências, porque é como quando alguém te disser, uma mulher te disser que é machismo, é machismo. Quando uma mulher disser, quando uma pessoa preta disser que é racismo, é racismo. Quando uma mãe atípica disser isto é capacitismo, isto é discriminação comigo, é porque é. Talvez não seja para quem não é, né, vítima destas opressões. Mas quem sente a opressão, quem é realmente oprimido, sabe dizer o que é o que não é uma opressão. E isso é muito delicado. Algo mais, vereador? Considerações finais, por favor? Bom, é só deixar registrado aqui minha alegria, né, minha gratidão à Débora, ao secretário, vereador Rodrigo, justamente pela presença e a presidência desta audiência que conseguiu fazer com que a gente pudesse, de uma escuta ativa, de uma escuta individual, poder olhar para uma realidade que é coletiva, que é real, que é cotidiana e que alcança vários jauenses. E com essa propositura de lei, nós vamos conseguir dar visibilidade para essas famílias, para essas pessoas e estimular políticas públicas. Acho que essa é, em última instância, o resultado que nós queremos alcançar. Obrigado. Agradeço os presentes. Mais uma vez, esta audiência pública fica registrada e com isso ela pode ser acessada pelos nossos amigos, pelas mães que você tiver contato, e também, né, com isso a gente reitera: a Câmara dos Vereadores está aberta, os nossos gabinetes abertos às pessoas que quiserem acrescentar nestas demandas e em outras, mas especialmente nessa questão das famílias atípicas, no cuidado com as mães especialmente, mas com todas as famílias que estão nesse universo de cuidadores. Cuidar de quem cuida. É mais ou menos sobre isso, né? Então, com isso, nada mais havendo, eu dou por encerrada esta audiência pública, determino a juntada da ata digital e desejo uma boa noite a todos. Até mais.